E aí, galera? Bem, como prometido no vídeo passado, aqui está o vídeo com as resoluções sobre questões, equações diferenciais ordinárias que não são exatas. Precisa ter uma aplicação de uma regra um pouco diferente das exatas. Inclusive, uma dessas questões estava na nossa atividade da semana 3. A segunda questão da atividade da semana 3 é uma EDO não exata, que precisa de técnicas de resoluções diferentes das exatas. Então, vamos dar uma olhadinha num exemplo primeiro de como é que a gente faz. É a primeira questão, em seguida a gente vai para a segunda questão, que é a questão da atividade semanal 3. Pois bem, nesse vídeo a gente vai tentar realizar as resoluções de algumas EDOs que não são exatas, mas existe uma forma de tentar organizá-la por meio de um fator, o fator integrante e da razão, que a gente vai ver daqui a pouco como eles funcionam. Então, uma EDO que a gente não poderia fazer do método tradicional, quando a gente encontra uma EDO exata, a gente sabe que a gente deve fazer o passo a passo, que vocês viram no vídeo anterior, só que existem EDOs que elas não são exatas, que são o caso dessa. Esse é um exemplo que a gente vai resolver, para a gente pegar a manha de como faz, e aí sim, no segundo exemplo, a gente vai ver da atividade semanal, a questão que estava disponível na atividade semanal, na atividade da semana 3. Então vamos lá. Primeiramente, como é que a gente sabe que a gente tem uma EDO? Porque a gente tem aqui uma equação que ela está sendo diferenciada, tanto por x quanto por y. Então a gente percebe que os termos eles estão em comutação. A gente tem aqui 2xy derivada de y, ou seja, está havendo uma derivada de um termo de x. Aqui também a gente tem um termo de y ao quadrado que está sendo derivado de x. Isso é clássico de uma EDO. O que é que a gente pode fazer agora? Primeira coisa que eu recomendo é que a gente deixe bem claro os termos que a gente vai trabalhar lá na frente, para a gente não precisar ficar procurando depois e se perder com alguma informação. Então vamos deixar bem claro que essa EDO aqui, o que a gente quer é achar uma função de xy tal que possa ser representada por qualquer função, uma função constante, tá? Esse é o valor que eu vou achar no final, eu calcular essa minha EDO. Além disso, é importante saber que essa EDO aqui, ela pode ser reescrita no seguinte formato. Ela pode ser reescrita como m de xy derivada de x, que é esse primeiro termo aqui, mais m também de xy derivado de y. Tudo isso igual a zero, tá? Isso é o que eu quero nesse padrão. Isso aqui é o que eu tenho que tentar identificar como é que está isso aqui. Importante lembrar que a gente viu no item anterior. Se esse termo aqui é o que está sendo derivado de x, então esse termo aqui vai ser... Espero que esteja dando para ver aí, ó. Deixa eu ver se está dando. Tá. Esse termo aqui vai ser o que eu vou chamar de f de x, tá? Lembre-se que a função que eu estou procurando é uma função de x em y. Função de x em y. Esse termo aqui é o termo responsável pelo f de x e esse termo aqui é o termo responsável pelo f de y, certo? A única coisa, antes de eu começar o passo a passo para resolver a EDO, a única coisa que eu ainda preciso detalhar é o seguinte: quem é esse f de x e quem é esse f de y? É bem interessante que a gente já deixe marcado quem são cada um desses termos. Então, vou colocar aqui também, ó, nesse canto aqui, deixar já especificado que o meu f de x é a derivada parcial da função em relação a x. Então, derivada parcial da função em relação a x. E isso aqui é a mesma coisa que esse termo, esse primeiro termo, que é quem? M, tá? Então, isso é a mesma coisa que M, certo? E quem é M? Só para identificá-lo. M é esse primeiro termo aqui, que é 2y ao quadrado mais 3x, certo? Então, eu tenho 2y ao quadrado mais 3x. Então, eu tenho aqui quem é m, eu tenho quem é f de x, porque essa é a minha derivada parcial da função em relação a x. E eu também tenho que o f de y é a minha derivada parcial da função em relação a y. Óbvio que esse termo aqui
é o termo de n, ó, fy é o termo n, e esse termo n, ele é quem? Analisando aqui, 2xy, tá? 2xy. O que eu poderia dizer é o seguinte, meus termos, os termos que eu vou precisar, né, trabalhar com eles já estão aqui separados, certo? Vamos aplicar agora o que a gente sabe. Para saber se uma EDO ela é exata ou não, nesse caso aqui vocês sabem que essa EDO não vai ser exata, porque as exatas a gente respondeu no vídeo anterior. Mas como é que a gente descobre se uma EDO ela é exata ou não? Pego o meu termo m e derivo em relação a y, que é o contrário, tá? Aqui eu já tenho ele em relação a dx, eu quero derivar ele em relação a y. E pego o meu termo n e derivo ele em relação ao contrário, que é x, certo? Então eu vou derivar um em relação a x e vou derivar o outro em relação a y, o contrário. Então vamos analisar aqui como é que vai ficar. Eu tenho que realizar uma derivada parcial de m em relação, né? Isso aqui um pouquinho da frente, ó. Derivada parcial de m em relação a quem? M é dx, eu vou derivar em relação a y. Vamos ver o que acontece. Qual é o termo? O termo é 2y ao quadrado mais 3x. Poderia fazer direto, mas eu vou fazer passo a passo para a gente ver o que está acontecendo aqui, né? E o outro já vou deixar montado aqui embaixo, ó. Derivada parcial de n, o que é que acontece? Em relação a x, tá? A de m em relação a y, a de n em relação a x. Quem é o n? 2xy. Então, 2xy. Isso aqui é uma derivada. Vamos ver como é que vai se comportar esses dois termos aqui. O primeiro eu vou derivar em relação a y. Então, onde tiver x, se o termo de x estiver sozinho, é uma constante, quando eu derivo em relação a y, ele vai para zero. E se tiver juntinho do y, trato como uma constante, tiro da derivada e derivo o próprio termo de y. Vamos ver o que significa isso. Tenho dois termos aqui, vamos derivar um a um. Posso derivar 2y ao quadrado em relação a y? Posso, 2y ao quadrado. Como é que fica essa derivada? O 2 desce, então eu fico com 4y no expoente 2 menos 1, 1. Mais 3x ao quadrado em relação a y. Percebam que não tem nenhum termo de y aqui. Se não tem, isso aqui é uma constante qualquer. Em relação a y é uma constante qualquer. Então a derivada de uma constante, zero. Então, 4y mais 0. Vou deixar esse zero aqui, mas daqui a pouco eu vou apagar, né? Não muda muita coisa não. Só para a gente ver o que vai acontecer aqui, ó. Derivada de n em relação a x. Como é um termo só, né? Eu preciso analisar o seguinte. Eu vou derivar em relação a x. Os termos que estão juntinho aqui, ó, que estão multiplicando, são a única constante. Então, 2y vem para frente, certo? E aí, x, derivada é 1. Então, multiplica por 1, certo? Agora, só apagando aqui, 4y mais 0 não tem influência nenhuma, se mais 0 ficar aqui. E 2y vezes 1 também não tem influência nenhuma, esse vezes 1 ficar aqui, certo? Continuando, vamos lá ver o que é que acontece, ó. Esses dois termos são iguais? As derivadas parciais em relação às derivadas trocadas são iguais? Não são. Então eu posso afirmar que isso aqui é uma EDO não exata, certo? Afirmo que ela é uma EDO não exata. Porque as derivadas, elas não deram iguais, tá? As derivadas parciais em relação às derivadas opostas não deram iguais. Então é uma EDO não exata. E bem, se é uma EDO não exata, chegou no ponto que a gente difere do vídeo da semana anterior. O que é que vai acontecer? Vou precisar utilizar dois fatores. Um é chamado de fator integrante, o outro é chamado de razão, que é o primeiro que a gente vai aplicar. Vou precisar utilizar esses dois auxílios, né, para poder encontrar um valor e esse valor multiplicar desses dois lados para que isso aqui vire igual. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Vamos lá. Próximo passo. Ah, eu fico na frente, né? Muito ruim escrever desse lado trocado. Próximo passo. O que é que eu vou fazer? Eu preciso encontrar a razão. E o que é que a gente chama de razão? Já vou deixar do lado de cá, ó. A razão, ela nada mais é do que utilizar duas relações. A primeira vai ser
o m de y, né, que é a derivada de m em relação a y, menos o n de x, tudo isso dividido por n, né? O n é o último termo, então tudo isso dividido por n. E tem outro termo de razão também que a gente utiliza, que é esse aqui, ó. Esse é o primeiro termo e o segundo termo é o contrário, n de x menos m de y, certo? Tudo isso dividido por, agora é por m, tá bom? Então eu tenho dividido por n e dividido por m. Eu tenho my menos nx e nx menos ny. Só trocar. Vamos aplicar aqui para ver o que é que acontece, ó. Vamos aplicar para ver o que acontece. Isso aqui é igual a, quem é my? My é igual a, vamos analisar aqui, ó, derivada de m em relação a y, 4y, certo? 4y, sinal de menos. Quem é nx? Nx é a derivada parcial de n em relação a x, 2y. Em cima já foi. Vamos ver aqui embaixo como é que fica. Quem é n? Opa, vamos olhar aqui. Eu poderia olhar aqui, n, 2xy. Mas aqui eu anotei, ó, n, 2xy. Então, aqui embaixo, 2xy. O que é que eu vou ficar aqui, ó? 4y menos 2y, eu tenho 2y. E aqui, 2xy. O que é que eu posso fazer? Eu posso cortar, né? Só rearranjando aqui, ó, eu fico com 2y que multiplica 1. E aqui embaixo eu fico com 2y que multiplica x, né? Sabendo que eu só fiz esse rearranjo aqui, o que é que eu vou fazer? Ó? Corto aqui. E aí eu vou sobrar 1 sobre x. Esse termo aqui é um termo muito legal, é um termo que eu já posso utilizar. Eu vou calcular esse aqui também para vocês verem como funciona, mas eu já sei que eu vou utilizar esse aqui. Por que esse termo é bastante interessante para mim? Porque eu consegui já encontrar uma razão em que esse termo aqui está em função de apenas uma incógnita, não está em função de duas, está em função de apenas uma, 1 sobre x. Só estou utilizando aqui em relação a x. Agora eu posso achar meu fator integrante, que é o próximo passo. Vou calcular o fator integrante, mas antes eu vou desenvolver esse aqui para a gente ver como é que fica. Eu tenho nx e my. Quem é nx que eu já utilizei? Nx aqui, ó. Nx, a derivada de n em relação a x. 2y. Então 2y menos. Quem é my? My é a derivada de m em relação a y. 4y. Perdoe minha letra, escrever desse lado não é o meu forte. Então, termo de m agora, 2y ao quadrado mais 3x. Percebam que aqui eu não vou ter muita saída. 2y menos 4y dá menos 2y. Certo? E aqui embaixo é o trambolho que vai ficar 2y ao quadrado mais 3x. Aqui de maneira nenhuma eu consigo deixar esse polinômio aqui em função de uma única incógnita. Não dá. Então esse aqui eu vou descartar. Ó. Esse aqui eu não quero. Eu vou utilizar esse aqui. Consegui chegar numa resposta onde eu tenho uma função em torno de uma incógnita só. Beleza. Achei essa função. Qual é o próximo passo? Próximo passo é calcular o fator integrante. Vamos calcular esse fator integrante, tá? Vou colocar aqui embaixo. É porque eu vou utilizar esse lado do quadro ainda, então tenho que utilizar todo o espaço possível. Razão, anotem aí que é algo muito importante, certo? E agora, uma coisa muito importante também é chamado de fator integrante. Eu vou colocar o nome aqui só de fator, certo? Como é que eu calculo esse fator? Primeiro de tudo, vamos analisar qual é a incógnita que eu consegui calcular a minha razão. A incógnita ficou em função de x. Então, o meu fator integrante, ele vai ser o seguinte, ó. Alfa, que é quem eu estou procurando, em função de x, vai ser igual ao exponencial da integral da razão. Estou na frente de vocês aí? Não. Não, né? Beleza. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu só vou substituir essa integral pela minha razão, certo? Não tenho muito trabalho não. Onde eu tenho essa razão aqui, eu vou trocar e vou colocar a minha integral.
nessa integral aqui, eu vou pegar a razão que eu descobri, né, e vou colocar aqui nessa integral e vou resolver. E aí, se eu tiver sorte, esse termo aqui vai dar para ser abreviado, e aí possivelmente eu vou ter um fator bem legal para poder multiplicar minha equação lá em cima para mudar ela, certo? Então vamos lá, ó. Só substituindo, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Alfa de x, deixa eu conferir mais uma vez se eu estou na frente de vocês. Não. Alfa de x, ele vai ser igual ao exponencial da integral de quanto? De 1 sobre x, certo? Quanto é a integral de 1 sobre x? A integral é a antiderivada. E a antiderivada, isso aqui é dx, né? E a antiderivada de 1 sobre x é igual a ln de x. Então, a integral de 1 sobre x é o ln de x. Então, alfa de x, ele vai ser igual a exponencial de quem? A integral de 1 sobre x, só anotando aqui, ó, integral de 1 sobre x igual ao ln do módulo de x, certo? Então, vai ser exponencial elevado a ln do módulo de x. Vejam que tem uma coisa que é muito interessante, que é a propriedade logarítmica. A propriedade logarítmica, ela nos informa que o ln, né, o ln de x, ele pode ser reescrito como, ó, alfa de x é igual a quem? Ao exponencial do log, o ln nada mais é do que o log na base E de quem? De x, certo? Isso aqui é a mesma coisa que isso, só fiz escrever de uma maneira diferente. Isso é igual a isso aqui, certo? E agora sim, eu vou aplicar uma propriedade interessante. Se essa base for igual a esse logaritmo, o que é que eu posso fazer? Retiro, e o meu resultado é o expoente, tá? Então, como eu tenho uma base do logaritmo igual à minha base, eu posso retirar, e por fim, eu chego num resultado que alfa de x é igual, retirei, quem aqui fica? Meu expoente, igual a x. Encontrei o meu fator. Meu fator eu encontrei aqui, ó. Até que enfim, os passos mais difíceis foram cumpridos. O fator está encontrado. E aí, próximo passo agora, nada mais é do que pegar esse fator aqui que eu encontrei e multiplicar a minha equação, os dois lados. Porque, em teoria, quando eu multiplicar esse aqui e esse aqui por x, aí sim eu vou conseguir ter uma EDO exata, certo? Vamos ver se funciona? Bora ver se funciona. O que é que eu vou ter aqui, ó? Eu vou pegar essa equação e vou reescrevê-la aqui, ó. Vamos trazer para cá. E já vamos multiplicar ela direto, né? Deixa eu ver se tem espaço aqui para mim. Tem. Já vamos deixar aqui ela multiplicada. Separar isso aqui. Direitinho. Pode ser que a gente precise de espaço, né? Pronto. Isso foi tudo que a gente utilizou até agora. Vamos lá resolver essa questão aqui. O que é que vai acontecer? Ó? Vou multiplicar 2y ao quadrado mais 3x. Tudo isso que é dx eu vou multiplicar por quanto? Por esse x aqui, ó, que é o meu fator. Eu já vou deixar aqui, ó, multiplicado por x. Agora, sinal de mais, 2x dy, tudo isso multiplicado também pelo meu fator. Vou multiplicar os dois lados pelo fator, igual a zero. E aí, para conferir como é que vai ficar, ó, 2y ao quadrado vezes x, eu vou ter 2y ao quadrado x, vamos por assim, mais 3x ao quadrado vezes x, 3x ao quadrado. Tudo isso dx, mais 2xy multiplicado por x dá 2x quadrado y dy. E aí eu tenho uma equação reescrita. Então veja que minhas propriedades mudaram, né? Essa equação aqui reescrita é que eu vou trabalhar em cima dela agora. Não adianta ter feito não adianta ter feito essa integral, né? A integral não. Essa derivada parcial
tendo esse valor, essa derivada parcial tendo esse valor, porque a minha equação agora mudou. Se ela mudou, aquilo ali também vai mudar, porque as informações que eu vou precisar agora para integrar daqui a pouco estão diferentes. Então vamos lá mudar esses termos. Ó. Aqui, posso garantir para vocês que a única coisa que mudou foi que isso aqui virou ao quadrado e aqui ó, é acompanhado de um x, certo? Sinal de mais. E aqui embaixo, esse x está ao quadrado. Tranquilo? Pronto. A partir daí, eu posso tentar calcular essa mesma coisa que eu tentei aqui, ó. Calcular as derivadas parciais, né? Calculando as derivadas parciais aqui, a gente vai saber se ela agora é ou ainda não é uma EDO exata. Eu acredito que seja. Vamos ver como é que vai acontecer agora. Eu vou ter... vou calcular aqui embaixo, tá? Derivadas parciais, ó. Vamos lá. Derivada parcial de m em relação a y vai ser igual a quem é o termo? O termo é 2y ao quadrado x, certo? Mais 3x ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser derivado em relação a y. Vamos ver o que vai acontecer. O que é que vai acontecer aqui? Primeiro termo, se é derivado em relação a y, o 2x é apenas uma constante. Só me interessa o y ao quadrado. Pega esse y ao quadrado, separa aqui, ó. Na verdade eu vou colocar na frente 2x, que não vai acontecer nada com eles. Vou colocar eles aqui na frente, ó. 2x. E o y ao quadrado derivado? Diminui 1 no expoente, joga para frente. Então, multiplicado por 2 e diminui 1 no expoente, fica y elevado a 1. O próprio y, né? Mais... quanto é 3x ao quadrado derivado de y? Quanto é? Uma constante apenas, não tem nenhum termo de y aqui. Se não tem nenhum termo de y aqui, é uma constante. E a derivada de uma constante é zero. Tá? Então, só para a gente reescrever aqui, também para não perder muito espaço, ó, 2x vezes 2y dá 2 vezes 2, 4. 4xy. Certo? Já vou anotar aqui, ó. 4xy. 4xy. Certo? Opa, muito legal não. 4xy. Aqui agora, derivada parcial de n em relação a x. Quem é que vai ser? Quem é o termo de n? Termo de n procurando lá 2x ao quadrado, ó. 2x ao quadrado y. Isso aqui vai ser derivada. Como é que a gente vai fazer agora? Tira a derivada em relação a x, ou seja, se tiver y colado não mexe. 2 e y, nesse caso, seriam constantes, e como está colado no x, vem para frente. Vamos colocar aqui para frente. 2y. E agora sim, qual é a derivada em relação a x de x ao quadrado? A mesma coisa que foi na parte de cima, né? Nessa daqui, ó. X ao quadrado derivado, 2x. Então, multiplicado por 2x. 2y vezes 2x, 2 vezes 2, 4. X vezes y, xy. Então, a gente conseguiu provar, dessa vez, que as derivadas parciais, 4xy, que as derivadas parciais, elas são iguais. Se são iguais, agora sim eu posso afirmar que essa é uma EDO exata, pelos valores das derivadas parciais. E se ela agora é uma EDO exata, o que é que eu vou fazer? Calcular ela novamente. Tirar a integral de f em relação a x e tirar a integral das derivadas parciais de f em relação a x e de f em relação a y. Então vamos calcular essas derivadas parciais aqui. Eu vou utilizar esse espaço para calcular. Quem são as derivadas que eu estou procurando? Estou procurando a derivada de f. Quero saber quem é f de x, né? Então, integral de f de x é igual à integral da derivada parcial de f em relação à derivada parcial de x. E isso aqui nada mais é do que a integral de quem? Do meu termo m. Quem é o meu termo m? M de x em relação a x. Quem é o meu termo m?
Agora sim, o negócio vai complicar. Ó, é a integral desse termo aqui, ó. 2y ao quadrado x mais 3x ao quadrado. Tudo y dx. Tudo isso dx, tá? Vou tirar a integral desse termo e vou tirar a integral desse termo aqui. O que é que acontece? Para tirar a integral desse termo aqui, eu vou rabiscar aqui, mas vou colocar o resultado só aqui, tá? Para não ocupar muito espaço de quadro. Vamos lá. Quem é a integral de 2y ao quadrado x? Preste atenção. 2y ao quadrado, se eu estou integrando em relação a x, 2y ao quadrado é uma constante. Então, ele sai da integral. Então, fica assim, ó. 2y ao quadrado permanece a integral de quem? De x. E o que é que acontece com isso aqui? Quem é a integral de x? A integral de x vai ser x ao quadrado e aqui embaixo 2. Então, todo esse termo aqui, quando eu pegar esse resultado, vai ficar 2y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado sobre 2. O que é que acontece aqui, ó? Cortou, cortou. Então, esse primeiro termo aqui, qual foi a integral dele? X ao quadrado vezes y ao quadrado. X ao quadrado, y ao quadrado, certo? Apagando. Próximo termo, integral de 3x ao quadrado. Essa é mais tranquila, ó, integral de 3x ao quadrado dx. O que é que acontece aqui? Aumento 1 aqui e boto o expoente, né? Então, 3x em cima mais 1, 3. Embaixo, pego o expoente, jogo embaixo 3, cortou aqui, ó, x ao cubo, certo? Então, mais x ao cubo. Tá faltando uma coisa? Tá. Intervalo não definido, mais uma constante. E como eu estou derivando, na verdade, integrando em relação a x, é uma constante dx. Primeiro caso, acabou. Integral aplicada com sucesso. Vamos para o segundo caso. Segundo caso, eu tenho que eu quero a integral de fy, sabendo que isso é a mesma coisa da integral da derivada parcial de f pela derivada parcial de y. E isso aqui é a mesma coisa que pedir a integral de n em relação a y. Agora o pau canta. Bora. Quem é o termo? 2x ao quadrado y, dy. Parece que vai ser mais fácil de integrar essa, né? A gente já viu coisa pior na passada. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Se eu vou integrar esse termo em relação a y, tudo que não é y sai. Então vai ficar 2x ao quadrado integral de y. Quem é a integral de y? Para eu colocar aqui, ó. Aumento 1 no expoente, vira 2, boto um 2 aqui embaixo. Então eu vou ficar com quem? Corta esse aqui com esse. X ao quadrado, y ao quadrado. X ao quadrado, y ao quadrado. Em intervalo indefinido, constante. Integrando em relação a y, constante de y. Certo? Último passo para finalizar e mostrar a resposta ao professor. O que eu estava querendo era o quê? O que eu estava querendo era uma função em relação a xy igual a uma determinada constante. O que foi que eu achei? Eu achei duas funções. Eu achei a função em relação a x e a função em relação a y. Vamos casar as duas? Vamos juntar? Vamos fazer o conjunto união das duas, né? Entre essa e essa aqui tem um termo repetido, que é o termo x ao quadrado, y ao quadrado. Pego ele, coloco aqui, ó. Então, para finalizar, ó, c é igual a x ao quadrado, y ao quadrado, certo? Mais x ao cubo. Aqui não tem, mas aqui tem que participar, então. X ao cubo. Só para diferenciar uma coisinha, tá? Para a gente não ter problema. Vamos dizer que isso aqui é uma constante 1, tá? Vamos colocar essa constante 1 aqui, porque daqui a pouco a gente vai ver uma coisa que vai acontecer. Isso é uma constante 1. Coloquei já x ao quadrado e y ao quadrado, já botei. E agora mais x, já botei. Falta adicionar quem? Constante de x e constante de y, certo? Aí sim, por que eu identifiquei como constante 1?
Porque isso aqui é uma constante qualquer. E como eu pegar essas duas, independente de ser positivo, negativo, 1 milhão, 1 bilhão, 0,1, não importa. Quando eu trouxer para cá, isso aqui vai continuar sendo uma constante. E é a constante que eu estou procurando. Então, como resultado, posso afirmar que C, que é a constante que eu estou procurando, ela é igual a x ao quadrado, y ao quadrado, mais x ao cubo. E está aí a resposta dessa questão. Certo? Trabalhosa, complicada, mas conseguimos resolver. Vou me abaixar um pouquinho aqui para quem quiser tirar um print. Ó, tira o print aí. Foi! Vamos agora para questão da atividade semanal. A segunda questão da atividade semanal da terceira semana. Vamos resolvê-la agora. Então, estamos de volta para resolver a segunda questão, que é tão trabalhosa quanto a primeira, tá? Essa daqui, na verdade, eu vou até mudar isso aqui, ó. Essa é uma questão que está na atividade, é a segunda questão da atividade semanal 3, né? Eu vou colocar ali, ó, a segunda questão. Vamos começar logo, que tem bastante coisa para a gente abordar. É o mesmo trabalho que a gente fez na primeira, o mesmo. Então, vamos lá. O que é que a gente tem que identificar? Primeiro de tudo, como eu já falei para vocês, a gente precisa ter ciência que a gente procura um valor C que representa a função de x em relação a x, y. Que aqui a gente tem elementos de x e y derivados de x, elementos de x e y derivados de y. Então a gente precisa encontrar essa função aqui, ó, em relação a x, y, que vai se dar com essa cara aqui. O que é importante também destacar, que a gente pode reescrever isso aqui dessa forma, ó, m que multiplica xy dx mais n que multiplica xy dy, tudo isso igual a zero. E além disso, é muito importante a gente destacar uma coisa que a gente vai usar daqui a pouco, tá? Porque eu vou deixar esse espaço separado aqui. Porque como a gente viu na questão anterior, mesmo que eu coloque aqui os valores de f, eu vou colocar, ó, f x, quem é fx, fy, quem é fy. Vamos identificar aqui, né? Não custa nada. Quem é esse termo aqui? Esse termo é o chamado m, porque ele é o que está derivando de x. Esse termo aqui é o chamado n, porque ele está derivando em relação a y, mas eles podem ser chamados também como f de x e f de y, que é justamente o que eu estou querendo identificar aqui. Então a gente sabe que f de y, que é a função em relação a y, ela é igual à derivada parcial da função em relação a x. Essa daqui é a derivada parcial da função em relação a y. E o que são esses valores? Esses valores nada mais, nada menos, são do que o próprio m e o próprio n. Vou colocar esses valores aqui? Não. Por que eu não vou colocar esses valores aqui? Porque esses valores vão mudar. Se a gente sabe que é uma EDO que ela não é exata, não é essa a equação que eu vou utilizar. Certo? Essa daqui não é a equação que eu vou utilizar. Então, vamos provar que ela não é exata, que é quando eu tiro a derivada de m em relação a y e a derivada de n em relação a x, tá? Vamos provar aqui, ó. Então, vamos conferir porque é que essa EDO ela é considerada não exata. E para conferir isso, a gente precisa tirar as derivadas parciais. Se elas não baterem, não forem iguais, ela é não exata, certo? Então, as derivadas parciais são da seguinte maneira, ó. Derivada parcial de m em relação a x, não, a y, aqui é trocado, tá? E a derivada parcial de n em relação a y, não, a x, certo? Vamos identificar quem são esses termos. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção que isso aqui é uma casquinha de banana lá na frente que você acaba não encontrando os resultados corretos, ó. O modelo que eu tenho que achar é um modelo m mais n. Aqui eu tenho um modelo m menos n. Então, o que é que eu vou fazer para não cometer esse erro? Eu vou trocar essa equação aqui em cima
para não cometer o erro nas minhas derivadas aqui embaixo. Então veja só, ó, presta atenção. O que é que acontece aqui? Esse sinal eu vou colocar positivo e todo mundo que está dentro eu vou trocar o sinal. Ó. Esse fica positivo e esse daqui da frente fica negativo. Tá? Só para a gente não cometer, não ter um problema, né? Lá na frente com a resolução. Continuando, como é que vai ficar o meu m aqui? Ó? É esse elemento, então eu vou precisar da derivada de 2xy mais y à quarta. E a derivada disso aqui, ó, se é em relação a y, se é a derivada em relação a y, o que é que acontece? Esse primeiro termo aqui eu tenho uma constante aqui na frente, 2x é constante, então repito. E a derivada de y em relação a y é 1, então 2x vezes 1, próprio 2x. Continuando, sinal de mais, a derivada de y à quarta, todo mundo sabe que joga o expoente lá para frente, né? E diminui 1 no próprio expoente. Beleza, calculei a primeira derivada parcial sem problemas muito grandes. Organizando essa aqui de uma maneira mais visível, eu fico com xy à terceira, trazendo o maior grau para frente, o xy à terceira, e o que está negativo aqui agora, ó, menos 2x ao quadrado. Vamos ver o que é que acontece aí. Derivando em relação a x, esse y à terceira ele é uma constante. Em relação a x é uma constante, y à terceira. E a derivada de x em relação a x é 1. Então, 1 vezes y à terceira é o próprio y à terceira. Tá? Sinal de menos. A derivada de 2x ao quadrado em relação a x, eu posso derivar tranquilamente. O 2 desce, multiplico o 2 da frente, vira 4. E aqui eu diminui 1 no expoente, permanece x. Calculei já as derivadas parciais. Só que isso só me apresentou uma coisa que eu já desconfiava, que eu já sabia, que essa EDO ela não é exata. Vou anotar aqui, ó, não exata. Justificativa, porque não é exata, porque as derivadas parciais simplesmente não são iguais. Derivadas parciais não são iguais, o que acontece? EDO não é exata. Então a gente precisa achar agora um número que quando eu encontrar esse número eu vou multiplicar os dois lados da minha EDO, vou multiplicar esse, vou multiplicar esse, e o que é que vai acontecer? Vai virar uma EDO exata. Eu vou poder resolver ela pela integração daqueles termos lá. Então vamos lá. Qual o primeiro passo para eu encontrar esse número? Calcular as razões. E as razões nada mais é do que correlacionar as derivadas parciais que eu já terei. Vamos correlacionar. Ó. Primeira coisa, eu vou colocar aqui razão, tá? E as razões são duas que eu posso trabalhar com elas. Né? Eu vou mostrar as duas aqui e a gente vai ver a melhor opção. A melhor opção sempre vai ser aquela que ficar em função de apenas uma incógnita, que aí me dá possibilidade para eu sair, né? Vamos lá. Primeira razão. Primeira razão, ela vai ser m de y, ou seja, a derivada de my menos nx. Tudo isso dividido por n, o último termo. A segunda razão, ela vai ser nx, é o contrário, né? Menos my, tudo isso dividido por m, certo? E aí a gente só vai substituir os valores que a gente já encontrou nas derivadas aqui em cima. Na primeira, a gente vai ter, quem é o valor da derivada de m em relação a y? 2x mais 4y à terceira. Tudo isso subtraído de quem é n em relação a x, y ao cubo menos 4x, certo? E aí tudo isso dividido por n, que n é quem? N é x, y à terceira menos 2x ao quadrado. Vou logo dizendo para a gente não perder tempo que aqui não sai nada, tá? Eu posso desenvolver isso aqui, não vai sair nada. Eu vou continuar com a função, com a equação em função de duas incógnitas, então isso não é favorável para mim. Eu preciso ficar em relação a uma incógnita só, e é o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho n de x, que é esse elemento aqui, então eu vou colocar, ó, n, a derivada de n em relação a x é y ao cubo menos 4x, que subtrai my, que é esse elemento aqui, 2x mais 4y à terceira. Como denominador, eu tenho m, e m é 2xy mais y à quarta, tá? E aí, como é que a gente sai daqui? A gente vai
utilizar uma própria... Primeiro a gente vai ter que trocar esses sinais aqui para a gente ficar com ele expandido, né? Para visualizar melhor. Trocando esses sinais aqui, eu vou ficar com o seguinte. Eu vou resolver ela aqui embaixo, porque eu deixo espaço pro fator integrante ali em cima. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Deixa eu me afastar mais um pouco. Como é que isso aqui vai ficar? Isso aqui vai ficar y ao cubo. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ah, tá dando para ver. Menos 4x, ó, menos 4x, menos 2x, menos 2x, mais, sinal de menos na frente, menos 4y à terceira. Só resolvendo isso aqui também, né, para depois a gente ver como é que fica com o denominador. Isso aqui vai ficar y ao cubo menos 4y ao cubo menos 3y ao cubo e menos 4x, menos 2x, menos 6x. Agora sim, agora eu tenho reduzida e eu posso fazer alguma coisa em relação a essa aqui. Ó. O que é que eu posso fazer? Vou pegar esse termo aqui e vou colocar esse denominador. 2xy mais y à quarta, certo? Vê o que é que a gente pode fazer. Se a gente colocar em evidência aqui o menos 3, com o que é que a gente vai ficar? Ó? Menos 3, aqui, y ao cubo, mais 2x, não é? Perfeito? Porque menos 3 vezes y ao cubo, menos 3y ao cubo. Menos 3 vezes 2x, menos 6x. E aqui embaixo, vamos colocar em evidência o y. Aqui, ó, y em evidência aqui embaixo. Vamos ver o que é que sai. Aqui eu fico com 2x, e aqui mais, coloquei em evidência, y à terceira. Perfeito. O que é que aconteceu aqui para mim? Eu tenho esses dois termos que são iguais, que eu posso cortar. E para mim foi ótimo, porque eu descobri que essa razão que eu apliquei, ela fica em torno de uma incógnita só, menos 3 sobre y. Fantástico isso aqui. Isso aqui vai servir muito para eu utilizar o meu fator integrante. Perdão, eu estava com a cabeça na frente, eu acho que vocês não viram muito bem o cálculo, né? Estava acontecendo, mas o que eu fiz foi isso aqui, ó. Tá? Coloquei em evidência o menos 3 e o y, e aí eu pude cortar aqui com esse termo aqui. Bom, isso foi a minha razão. Agora eu vou buscar o meu fator. Eu vou utilizar essa parte aqui de baixo para calcular o fator, certo? Ó. E o fator, como é que eu vou calcular ele? O fator nada mais é do que achar um elemento, né? E esse elemento a gente chama geralmente de alfa. Então vou anotar aqui, ó. Já dá para usar esse espaço. Alfa de quem? De y, que a incógnita que ficou foi em relação a y, é igual ao exponencial da integral da minha razão. Certo? Não é difícil. Guardar esse espaço aqui para deixar o resto para resolução. Então, calculando o nosso fator agora, segundo passo depois disso aqui é fator, tá? Calculando o nosso fator agora, o que é que vai acontecer? Vamos pegar e vamos dizer que alfa de y ele é igual ao exponencial da integral da razão. Quem é a razão? Menos 3 sobre y. Sabe o que é uma coisa interessante? Essa integral aqui, ela vai ser nada mais nada menos do que, ó, menos 3 para frente, que é a integral de 1 sobre y. E a gente sabe que a integral de 1 sobre y é o ln de y. Então isso aqui vai ser menos 3 ln, pedindo um espacinho, do módulo de y. Não é difícil. Tá? Tem muita complicação aí não. Isso aqui é conceito básico de integral, tá? Integral de menos 3 sobre y, tira o menos 3 que é constante, vem para fora da integral. 1 sobre y, e a integral de 1 sobre y é ln de y. Então, ln de y vezes menos 3 ln de y. Logo, alfa, trocar aqui, ó, alfa de y é igual a exponencial de menos 3 ln de y. Só que tem uma coisa, menos 3 ln de y, o ln é o logaritmo natural, é a mesma coisa que o log na base e, tá? Log na base e. Então, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever e, certo?
elevado ao log na base E de quem? De y. Só que tudo isso aqui, ó, quando eu tenho uma multiplicação na frente do meu logaritmo natural, é a mesma coisa que se fosse o expoente. Elevado a menos 3. Certo? E aí, o que é que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que o alfa de y, ele é igual a, se eu tenho base E e o logaritmo na base E, o que é que acontece? Fico com os expoentes. Então, y elevado a menos 3, e para finalizar, né, para simplesmente deixar de uma forma mais fácil de ser utilizada, alfa de y é igual a, trago ele para o denominador e inverto a potência. Pronto. Descobri quem é o meu fator. Fator descoberto. O que é que a gente faz agora? Era esse númerozinho aqui que eu estava procurando, que se eu aplicar uma multiplicação com ele, naquela minha função principal ali, ou se eu multiplicar minha função por ele, o que é que acontece? Eu vou ter uma EDO exata. Em teoria é isso que tem que acontecer. Então vamos multiplicá-lo. Multiplicando essa função principal aqui, veja qual função que eu vou ficar. Vai ficar um pouco complicadinha, né? Mas vamos ver o que é que acontece. Eu vou ficar com 2, vou escrever em azul. Em vermelho. 2xy, tudo isso dividido, que eu multipliquei por 1, y à terceira, mais y à quarta sobre y à terceira. Tudo isso aqui é dx. Certo? Próximo passo, vou inverter logo essa aqui, ó, mais x y à terceira, tudo isso dividido por y à terceira, multipliquei esse por esse aqui, e agora sinal de menos, 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, tudo isso sobre y à terceira dy. Vamos só simplificar isso aí, está muito grande, vamos simplificar isso aí. Vamos ver como é que isso vai ficar, né? Ó, vou cortar esse a quarta com esse a terceira, vai ficar a primeira aqui em cima. Vou cortar esse a primeira aqui, ó, na verdade é esse y logo, né? Com essa terceira, aqui embaixo vai ficar a segunda. Então o primeiro termo que eu tenho é 2x, o y aqui de cima acabou, e vem o y de baixo, y ao quadrado mais y aqui só, né? 4 menos 3, 1, então dx. Mas, segundo termo, interessantíssimo, que esse aqui, ó, corta aqui, né? Inteiro. Então ficou apenas o x, ó. E aqui, menos. Aqui não tem o que cortar. Então, só vou repetir. 2x ao quadrado sobre y à terceira dy. Tudo isso igual a zero. Olha que legal. Segundo a regra que eu apliquei, segundo as regras, né, que foram aplicadas até agora, essa equação aqui é uma equação exata. Ela tem que ser exata. Porque eu multipliquei pelo meu fator integrante. Vamos tirar a dúvida se ela realmente é ou não uma EDO exata. Vamos, a gente tem que derivar esse termo aqui, que nesse caso agora é chamado de m, e também é chamado de fx, e esse termo aqui que é chamado de n e também de fy, tá? É por isso que eu não tinha colocado ali, ó, mas agora eu já vou botar. Quanto é que vale meu m? Meu m, ele é igual a 2x, tudo isso sobre y ao quadrado mais y. Quanto é o meu n? É x menos 2x ao quadrado sobre y à terceira. Beleza. Vamos lá. Vamos tirar as derivadas parciais disso aqui, para saber se o que a gente está fazendo está certo. Derivada parcial de m em relação a y, ao contrário, né? Se eu estou pegando o que é dx, eu aplico o contrário. Então, quem vai ser? Pego todo esse elemento aqui, ó, vou colocar aqui agora, 2x, tudo isso sobre y ao quadrado mais y.
E isso tem que ser derivado em relação a y, tá? Então a gente vai fazer a derivada desses dois elementos aqui. O que é que vai acontecer? Primeiro elemento, eu vou dividir ele em dois termos, então eu vou ficar com 2x que multiplica 1 sobre y ao quadrado. Então vamos lá, para não perder muito tempo, o que é que vai acontecer? Esse 2x eu vou repetir, certo? Ele vai ficar aqui, ó, 2x multiplicado por quem é a derivada de 1 sobre y ao quadrado. Esse y ao quadrado vai vir para cima, ó, só analisando o que está acontecendo aqui, tá? Eu vou ficar com y menos 2, e aí eu vou subtrair 1 daqui e vou trazer esse menos 2 para o denominador, né? Então eu vou ficar com menos 2, y a menos 3. Isso aqui eu vou ter que inverter para botar ele lá para baixo, eu vou ficar com menos 2 sobre y a terceira. Então esse é o resultado da derivada disso aqui. Então eu vou colocar aqui o menos 2 sobre y a terceira. E a derivada de y em relação a y, 1, né? Então, mais 1. Só apagando aqui e reescrevendo, para vocês verem como é que vai ficar ali o resultado. Eu vou ter o seguinte, ó. Essa derivada nada mais é do que pega esse termo que está positivo, trazer para frente para ficar melhor reescrito, e esse aqui vai ficar negativo, vou jogar para lá, ó. Menos 2 vezes 2, 4, então 4x, tudo isso sobre y a terceira. Não ficou nada muito charmoso, né, essa derivada, mas a gente vai ver se ela é igual a derivada de n em relação a x. Vamos ver se ela é igual. Se for igual, quer dizer que a minha EDO é exata. Qual é o meu termo de n? X menos 2x ao quadrado sobre y a terceira. Garanto que esse é mais fácil de derivar. Porque a derivada de x em relação a x é 1, sinal de menos. Esse y a terceira eu não vou mexer, já facilita muito a vida de vocês, ó. Então eu vou deixar ele aqui, ó, y a terceira, já que ele é uma constante, tá? Que está junto com o termo de x. E a derivada de 2x ao quadrado, eu pego esse 2 e boto para frente, fica 4, né? Diminuo uma casa no expoente. Então, a gente pode provar aqui, até que enfim, isso aqui é sim uma equação diferencial ordinária exata. Por quê? Porque as suas derivadas parciais em relação às opostas, elas são iguais. E a partir daí eu já sei o que fazer, né? A partir daí eu preciso calcular a integral, ó, preciso calcular a integral de f de x, que o f de x é a derivada da função em relação a x, que é quem? Esse elemento aqui, ó. Então eu vou calcular a integral de 2x sobre 2y, não. Vou calcular a integral de, 2x sobre y ao quadrado mais y. Tudo isso, entre parênteses, dx, ó, em relação a x, tá? Então vamos ver o que é que vai acontecer aí. Primeiro passo, o que vai acontecer. Aqui eu vou separar esses dois termos, não vou ficar com esse termo junto não. Vou ficar com 2x e vou ficar com 1 sobre y ao quadrado. Se é em relação a x que eu vou integrar, se é em relação a x, vou tratar isso aqui como uma constante, vou mexer só com isso aqui. Quem é a integral de 2x, eu adiciono 1 aqui no expoente, então isso aqui vai virar 2, e aqui para baixo eu trago 2, né? Então, nada mais justo do que dizer que isso aqui é igual a 2 sobre 2. Eu vou cortar, vou ficar com x ao quadrado, que multiplica 1 sobre y ao quadrado, já vou colocar aqui, ó, y ao quadrado, certo? Mas, quem é a integral de y em relação a x? Y é uma constante. Se eu vou integrar uma constante, eu vou adicionar o x. Então, xy. Integral de 2x sobre y ao quadrado em relação a x, está aqui. Integral de y em relação a x, está aqui. E adiciono quem é a famosa constante em relação a x. Foi em relação a x que eu acabei de integrar. Próximo passo, integral de, qual é o segundo termo? Agora eu preciso fazer de f. É interessante que eu coloque aqui, né? Essa foi representando f de x, e essa que eu estou fazendo agora representando f de y, tá bom? Para não se perder.
Essa é a integral de x menos 2x ao quadrado sobre y à terceira. Tudo isso dy. Vamos ver o que, é que acontece aqui. Ó. Qual é a integral de x em relação a y? Se x é uma constante, eu adiciono apenas o y. Então, xy. Não de menos. E agora? Qual é a integral de 2x ao quadrado sobre y à terceira? Parece difícil, mas vamos separar os termos. Vou tirar isso aqui, viu? Para a gente não se confundir. Menos 2x ao quadrado, que multiplica 1 sobre y à terceira. Vejam que isso aqui, gente, é uma constante. Isso aqui, quando eu vou integrar a constante, eu não vou mexer nela, tá? Isso aqui vai permanecer. O que vai mudar é isso aqui, ó. E aqui é que eu vou analisar. Quem é a integral desse ser humano aqui? Ó? Isso aqui é y elevado a menos 3. Quando eu integrar, eu vou adicionar 1 e jogar isso para o denominador. Vai ficar menos 2. E aqui vai ficar menos 2. Então, ó, y a menos 2 sobre menos 2. Se eu pegar esse y, eu vou jogar para a base. Vou ficar em cima com 1. E embaixo, menos 2 se multiplica y ao quadrado. Certo? Então, tudo isso nada mais é do que... Prestem atenção que a integral disso aqui deu isso, tá? Então, olha só. Se eu estou multiplicando em cima por menos 2, menos com menos desse aqui de baixo, ó, vai ficar positivo, tá? Então, uma coisa que eu já acerto aqui é esse sinal. E agora, 2 está multiplicando em cima, 2 multiplicando embaixo. Então, quem é que vai ficar em cima? X ao quadrado. Vem para cá, x ao quadrado. Tudo isso dividido por, essa parte de cima já foi. Quem é a parte de baixo aqui, ó? Y ao quadrado. Y quadrado. Lembrando sempre que, se acabou esses dois termos, tem a minha constante de y. Para a glória do Senhor, dê amém, que a nossa questão já está terminando. O que é que a gente vai fazer agora? Para finalizar, eu sei que o que eu quero é algo desse tipo, ó. F de xy seja igual à minha constante da resolução. Então, o que eu vou fazer é unir os meus dois resultados, do f de x e o f de y. Vou unir eles em função da minha constante. Então, vamos lá. Ó. Esse elemento tem os dois, esse elemento tem os dois. Esse elemento tem os dois, tem os dois. Então, só quem vai diferenciar é a constante de x e de y. Então, eu vou dizer que eu tenho uma coisinha chamada de constante 1, que é igual aos meus elementos juntos, ó, x ao quadrado sobre y ao quadrado mais xy, porque tem os dois, esse tem os dois está aqui, esse aqui tem os dois está aqui, mais constante de x mais constante de y. E aí eu sei que constante mais constante, quando vier para cá, subtrai pela constante 1, vai ficar o quê? Uma simples constante. Logo, resultado final é que c é igual a x ao quadrado sobre y ao quadrado mais xy. Para a glória de Deus, eu já estava ficando estressado em resolver essa questão. A gente chegou ao resultado final. Mais uma vez, eu vou agachar aqui, ó, tira aquele print maravilhoso. Tirou? Boa. Estuda por ele. Abraço. E até a próxima.